Por exemplo, por que eu tenho medo do sucesso? Porque uma mulher protagonista de sua própria história tem a crença de que vai ficar sozinha? Por que ela tem o desconforto de ser protagonista da sua própria história? Então, se a gente olhar para as crenças em 3 níveis, que é, primeiro, a nossa identidade. A gente só desperta, gente, através do autoconhecimento. E aqui tem um conflito. Por quê? Primeiro, a gente muitas vezes faz milhares de cursos e não coloca aquilo em prática. Nada em prática. E a gente quer mudar, né? Autoconhecimento sem prática é o mesmo que nada, né? Então, imagina, você é aquela pessoa que sabe que tem milhares de crenças, milhares de padrões que você quer dissolver. Mas o que acontece? Qual que é a principal função do nosso cérebro? A principal função do nosso cérebro, vai ficar ao contrário para vocês aqui, é nos manter vivos, nos manter a salvo. E para isso ele faz o quê? Ele elimina as incertezas. Então, ele tem uma memória. Por exemplo, se vocês sentem, por exemplo, eu, Soraya, se eu sinto um cheiro de bolo de fubá, o que eu lembro? Das tardes na casa da vozica, que a gente sentava, em que a gente comia. Então, bolo de fubá, o meu cérebro entende que é prazeroso, tá? Agora, por exemplo, quando eu sinto um cheiro específico, de uma situação que eu vivi, por exemplo, desgastante num relacionamento, e aquele relacionamento, aquela pessoa tinha um cheiro. Eu não vou entrar em detalhes aqui. Eu não consigo mais sentir aquele cheiro, porque aquele cheiro me remete a quê? A perigo. Tem um perigo ali. Então, o cérebro faz o quê? Ele quer eliminar as incertezas. Então, no nosso processo de autoconhecimento, o que acontece? Por que muitas pessoas não quebram as crenças? Porque quando a gente começa a se autoconhecer, a gente está instalando aqui dentro da gente um novo padrão, né? Mas a gente tem medo. Por quê? Porque esse novo padrão, ele ainda não se estabeleceu. Então, o padrão antigo ainda não se dissolveu, você está trabalhando esse padrão antigo, e o novo não se estabeleceu. Então, é como se ficasse um vácuo, né? Um meio. Você está aqui, né? Então, imagina você aqui e você aqui. Então, você é a mulher hoje, que está no autoconhecimento, que está estudando, e essa é a mulher que você vê no futuro. Então, essa mulher aqui ainda ela carrega diversos padrões. E essa que está lá no futuro já não. Então, só que você não é ela ainda, só que você também aqui, né? Aquilo que você tem não se dissolveu. Então, o teu cérebro, o que acontece? Tem um conflito, por isso que muita gente desiste. Né? O padrão antigo não se dissolveu e o novo não se estabeleceu. Então, a gente precisa colocar cada vez mais o quê? Autoconhecimento em prática, que é começar a mandar mensagem para esse cérebro que essa pessoa existe, né? E a gente tem o quê? A gente tem muito medo disso. Mas a gente precisa aprender a diferença do medo que é realmente autêntico, né? Por exemplo, o que é um medo autêntico? Eu estou num farol, e aí eu paro o meu carro atrás de um outro carro e o carro da frente é assaltado. Eu tô com o meu vidro aberto, né? E o que eu faço? Eu fecho meu vidro, né? Discretamente fecho, se eu puder sair, né? É um medo autêntico, né? Uma tempestade, de repente, eu tô na praia, é um medo autêntico. Tem um fator real para, né? Que a gente precisa o quê? De proteção. A gente tem um perigo real ali. Existe um perigo. Então, esse é um medo que o nosso cérebro compreende autêntico. Mas tem um medo que não é irreal, que o cérebro cria, mas não existe nenhum perigo real ali. Por exemplo, tá? O que chega... A minha persona, o meu público do online hoje mudou muito da minha persona do presencial. Então, a minha persona do presencial nunca chegava para mim e falava que tinha medo de fazer uma live. A minha persona, o meu público, é aquela mulher que é psicóloga e que está divulgando o seu trabalho através do online e que diz para mim que tem medo de fazer uma live. Por quê? É um medo real? Que perigo que a live pode trazer para ela? Qual que é o perigo? Qual que é o medo que está por trás?
Por exemplo, no caso de uma das minhas pacientes, é o medo que falem mal dela. É o medo que não gostem dela. Então, é uma crença, né? Não tem nenhum perigo real, né? O medo, ele vem para nos proteger, mas ele vem de um gatilho, quando o medo é irreal. E é um gatilho externo, tá? Por quê? Qual que é o significado? Ele tem geralmente um significado emocional. Então, por exemplo, eu tenho medo de fazer stories. É um gatilho externo, que é o quê? O sentimento de rejeição, de insegurança, o sentimento de julgamento. Então, o medo externo, ele ativa um gatilho que tem a ver com uma emoção, que tem a ver com uma crença. E como que a gente resolve isso, né? Ué, como que eu vou fazer o meu trabalho, né? Porque se ele transforma, ele vai dar para o mundo algo maravilhoso, né? Por trás do medo, eu tenho que encontrar algo que seja maior que a vergonha, né? Tipo assim, da onde vem essa vergonha? A vergonha, ela fala do quê? Vergonha do quê que eu tenho? Do que eu tenho vergonha? Eu tenho vergonha de aparecer na câmera. Mas por que eu tenho vergonha de aparecer na câmera? O que significa essa vergonha? Aonde que ela me leva? Onde não é um medo real, né? O que eu posso perder, né? Algo que eu valorizo que pode estar lá nas nossas crenças, nesses sentimentos duais entre a mulher que eu estou me transformando, né? Que ainda, né, o seu padrão antigo não se dissolveu, e a mulher que eu quero ser, essa mulher de sucesso, essa mulher que também atende na internet, por exemplo, né? E ela ainda não é aquela mulher, esse padrão ainda não se estabeleceu. Mas o que eu tenho que encontrar, né? É algo que sustente, né? O meu medo, por exemplo, eu, Soraya, muitas vezes eu olhava assim e falava assim, para minha psicóloga, há muito tempo atrás, ai, mas sabe, eu tenho medo que meu trabalho cresça muito, de repente, e vai dar muito trabalho. Imagina, Ana, ganhando milhões, né? Eu tenho medo de perder a minha liberdade. Tipo assim, o que eu tinha medo realmente ali? De perder a minha liberdade ou de não ganhar milhões e de me sentir incapaz, né? Ou, né, por que esses medos estão aí? Por causa das nossas crenças, porque eu tinha uma crença de que dinheiro significava, de alguma maneira, alguém me comprar, de eu estar preso àquilo, né? Então, esse medo que é o medo irreal, quando a gente precisa trabalhar ele de que maneira? Primeiro, vendo de onde vem, né? Vendo qual que é a emoção, né? Dá para transformar esse medo que está por trás da crença, né? A crença, ela não pode te impedir de realizar o seu sonho, né? E como você se vê, né, sem as crenças que te limitam? Vocês conseguem imaginar? Então, gente, qual que é o exercício aqui agora? Tá? Qual que é o exercício? Qual é a identidade dessa mulher que você está construindo aí dentro de você? Qual é essa mulher, né? Como você está num futuro muito próximo, né? Você está realizando os seus sonhos? Essa mulher tem um relacionamento saudável? Ela é feliz? Ela tem saúde? Qual é essa mulher, né? Qual a minha ideia aqui? Vocês visualizarem essa mulher que vocês querem ser e, por exemplo, ela vai ser isso, ela vai ser isso, ela vai ser aquilo, e vocês, nesse momento, trazerem também para o presente, trazer tudo para o agora, né? Eu sou destemida, eu sou corajosa, né? Eu sou vulnerável, né? Eu não sou perfeita, e isso tá tudo bem. Eu acredito no meu sucesso, eu me identifico com o meu sucesso nos meus relacionamentos, o meu sucesso na minha vida profissional, né? Então, a gente tem que exercitar o nosso nível de capacidade de fazer, né? E ser capaz de olhar, né, para tudo isso, ser capaz, lembrar que a gente pode fazer essa transformação, de que a gente é merecedora, e estão lá nas nossas crenças. As crenças para as mulheres são muito maiores, tá? Porque tem uma construção social, cultural, econômica, tá tudo aí, né? E aí a gente tem que olhar também para o quê? Para o merecimento. Eu posso, uma mulher selvagem, com a ressignificação, né, a reparentalidade da sua menina
ferida, né, a sua menina interior, que é a base do meu trabalho, né, ela consegue ser tudo o que ela quiser, né? Mas como que a gente pode gerar coragem para ser tudo que a gente quiser? Dando o primeiro passo. Por exemplo, estando aqui. Começar agora, decidir e marcar data. Né? O que determina um sonho real e um sonho que muitas vezes não acontece? Não tem data. Você não coloca data para o seu sonho. Não é criar uma ansiedade, mas é colocar uma meta. Quando que, né? Eu me comprometo com isso essa semana, um pouquinho de cada vez, 1% por dia. Né?